Pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante, que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje, vamos falar sobre os textos literários e não literários no dia a dia. Na verdade, esses textos estão o tempo todo presentes no nosso cotidiano. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre essa diferenciação entre texto literário, texto não literário e também os gêneros literários. Depois nós teremos uma aula específica para tratarmos sobre esses gêneros literários. Hoje nós vamos dar uma pincelada sobre os gêneros e depois nós teremos uma aula específica para tratar sobre esse tema. Então vamos lá começar com o texto literário. No texto literário, o mais importante é a expressividade. Além disso, apresenta um vocabulário bem selecionado que transmite sensibilidade ao leitor com muita simbologia e beleza artística. Possui função estética e destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte e à ficção. Então, vocês vão conseguir perceber as marcas que são características do texto literário. Uma linguagem mais subjetiva, uma linguagem mais poética, mais ligada à estética, ao emotivo, fazendo uso de muitos recursos expressivos e recursos, inclusive, como as figuras de linguagem. Nós teremos uma aula também para tratar sobre as figuras de linguagem. Então, vamos ver aqui quais são as principais características do texto literário. Ele tem como função emocionar, sensibilizar, traz a questão da ficção, a recriação da realidade, utiliza uma linguagem poética, a linguagem conotativa. O que seria a linguagem conotativa? Uma linguagem mais figurada, uma linguagem com outro sentido. Além do que, pode trazer uma linguagem mais ambígua, uma linguagem que traz essa ambiguidade, que traz esse duplo sentido. A ambiguidade ela é muito presente nos anúncios publicitários, né? Vocês vão ver muito essa duplicidade de sentido nos anúncios e também em outros textos. Então, o texto literário ele tem como função principal trazer essas características mais emotivas, mais poéticas, de sensibilizar, de trazer uma recriação da realidade. O texto literário pode tratar de temas políticos e sociais? Sim, ele pode tratar de temas políticos, de temas sociais, de temas cognitivos, mas vocês vão perceber que as marcas linguísticas são diferentes. São palavras que usam mais da expressividade e vão fazer também uso da linguagem conotativa, que seria o quê? A linguagem que está mais voltada ao sentido figurado. Um sentido que não lhe é próprio, como na linguagem denotativa, que está mais próxima da linguagem no sentido real. Então, vamos começar aqui com o primeiro texto, né? Um texto de Ferreira Goulart. Lembrando que Ferreira Goulart foi um dos grandes escritores do século XX, um dos maiores escritores do século XX. Ferreira Goulart, escritor, poeta, jornalista maranhense, tá? Então, vamos aí, quem não conhece as obras de Ferreira Goulart, vale a pena dar uma conferida, porque realmente é um escritor nosso, né, do nosso estado, e nós temos que valorizar bastante, porque são textos riquíssimos. Então, aqui, o nome do texto que nós vamos ler é O Açúcar. Diz assim, tá? Apenas um trechinho, tá, turma? Não tá o texto completo, trouxe apenas um trechinho para a gente analisar. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café, nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Apenas um trechinho. Mas só esse trechinho que a gente já analisou, vocês conseguem perceber que se trata de um texto literário ou de um texto não literário? Qual o tema que ele está tratando nesse texto? Ele está tratando sobre o açúcar, como o açúcar é produzido. Mas para ele falar a forma que o açúcar foi produzido, ele preferiu usar uma linguagem real ou uma linguagem mais subjetiva? Ele preferiu usar uma linguagem mais objetiva ou uma linguagem mais conotativa, com recurso de expressividade, com uso de figuras de linguagem, de comparações, metáforas? O que vocês acham? Fica bem claro que trata-se de um texto literário.
O texto não literário, vamos ver quais são as características para que a gente possa diferenciar os dois. Acabamos de analisar o literário, vamos ver então o não literário. O texto não literário apresenta uma linguagem objetiva e clara e pretende informar o leitor sobre determinado assunto. Esses textos têm função utilitária, pois servem para convencer, explicar, ordenar e informar sobre algum fato. São exemplos de textos não literários: as notícias, os livros didáticos, propagandas publicitárias, artigos jornalísticos, verbetes de dicionários e enciclopédias, textos científicos, manuais, receitas e muitos outros. Na verdade, o tempo inteiro nós vamos nos deparar com textos que são não literários, né? Outdoor, bilhetes, notícias, reportagens, artigos em revistas, são exemplos de textos não literários. O texto não literário ele tem a ênfase no conteúdo. A linguagem ela é denotativa, ou seja, uma linguagem mais próxima do real, no seu sentido real, no seu sentido literal. A realidade ela é apenas traduzida, ela é apenas colocada em questão. A linguagem ela é bem objetiva e tem como função informar, explicar, analisar, criticar. Então, a principal função dos textos não literários seria a informação. Por isso, faz uso de uma linguagem denotativa, que é a linguagem no seu sentido real, no seu sentido dicionarizado, no seu sentido mais objetivo. Agora, nós vamos ver exemplo do texto não literário. Lembra que nós vimos um poema, que o título do poema era O Açúcar, de Ferreira Goulart. Agora, nós vamos tratar de um mesmo tema, mas observem a diferença, observem as marcas de linguagem e observem como o texto foi composto para tratar do mesmo tema. Qual foi a linguagem empregada para tratar do mesmo tema? O tema do Ferreira Goulart e esse que nós vamos ler agora. A cana-de-açúcar. Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no Brasil é a zona da Mata Nordestina, onde os férteis solos de Massapé, além de menor distância em relação ao mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí, turma, conseguiram perceber a diferença entre o texto de Ferreira Goulart e esse texto específico? Fica bem claras as diferenças, né? Quais seriam as diferenças? Aqui nós temos um texto totalmente informativo. Ele trata das regiões, ele traz dados mais específicos, ele possui uma linguagem totalmente denotativa e objetiva. Eu não tenho marcas de expressividade. O principal objetivo é informar a região onde o açúcar é produzido, o principal produtor, trazer dados, né, e fazer toda essa informação a fim de levar conhecimento. Então, essas são as principais marcas linguísticas que diferenciam o texto literário do texto não literário. Continuando aqui a nossa aula com os gêneros literários. A literatura é uma manifestação artística difícil de ser conceituada. Para nos ajudar a melhor entendê-la, Aristóteles, em sua Arte Poética, definiu aquilo que chamamos de gêneros literários. Portanto, é interessante observar que a história da teoria dos gêneros pode ser contada a partir da antiguidade greco-romana, quando também surgiram as primeiras manifestações poéticas da cultura ocidental. Então, agora nós vamos passar um pouquinho para os gêneros literários, né? Nós vimos a questão dos textos literários e não literários e vamos ver agora como que surgiram os textos literários, como que eles foram classificados em determinados gêneros. Na verdade, a gente faz essa categorização através das características, que são mais próximas, que são mais semelhantes, que são próprias de cada gênero. E aí a gente vai ali agrupando de acordo com as características que são mais semelhantes. Os gêneros literários são categorias que organizam todos os tipos de textos literários, pelas semelhanças formais, estruturais e temáticas que eles possuem.
Os gêneros literários são classificados em 3 tipos: lírico, o épico ou narrativo e também o dramático, né? Já tem outros autores que até colocam 4 gêneros, né? Isso nós vamos ver numa outra aula que nós vamos tratar especificamente sobre os gêneros literários, tá? O que vale lembrar aqui é que essa classificação ela é feita levando em conta os aspectos que são formais, aspectos que são estruturais e temáticos. Então, para que eu possa fazer essa divisão, eu tenho que analisar bem as características que são próprias daquele determinado gênero. E aí, assim, eu consigo fazer as subdivisões, colocando ali o que assemelha-se e o que diferencia-se. E como surgiram os gêneros literários? A classificação dos gêneros literários foi proposta na Antiguidade Clássica pelo filósofo grego Aristóteles, na sua obra poética. Segundo ele, o gênero lírico representava a palavra cantada, pois antigamente os textos literários eram recitados e acompanhados por instrumentos musicais, né? Então, lá naquela época, a palavra ela era mesmo cantada em praça pública, né? Tinha os menestréis que falavam, né, em praça pública, fazendo mesmo a palavra cantada, chamando a atenção das pessoas. Nós não tínhamos tantos registros escritos, né? A arte da palavra ela era mais mesmo voltada para a oralidade. Por isso que ele diz que é a arte da palavra cantada. Isso lá nos seus primórdios. O gênero épico já significava a palavra narrada, pois retratava os acontecimentos grandiosos de um herói em poemas extensos, que eram chamados de epopeias. Com o tempo, esse gênero se expandiu e atualmente ele também é chamado de gênero narrativo, né? O gênero narrativo está o tempo todo presente no nosso dia a dia, né? São os contos, são as fábulas, são as crônicas, são os romances, as novelas, que trazem toda essa perspectiva de narração. Antigamente, eles eram chamados de gênero épico por conta das epopeias, né, que narravam os grandes acontecimentos, os fatos heróicos, as batalhas, né, que tinham ali os personagens, espaço, tinha todo aquele enredo onde eram contados os grandes feitos dos grandes heróis, né? O gênero dramático simbolizava a palavra representada e reunia textos escritos para uma peça teatral, né? Então, nós temos aqui o épico, que seria a palavra narrada, e nós temos o dramático, que seria a palavra representada. Vamos começar, então, com o gênero lírico. O gênero lírico é um gênero literário escrito em versos, que tem como foco mostrar as emoções, sensações, sentimentos e impressões pessoais do poeta. Os textos líricos são marcados pela subjetividade, onde o poeta expressa sua opinião. Por isso, eles são escritos em primeira pessoa. Eu, no caso no singular, ou nós, que seria a primeira pessoa do plural. O gênero lírico recebe esse nome pois faz referência ao instrumento musical, a lira, que acompanhava a declamação de poesias na antiguidade. Por isso que é muito importante a gente conhecer a etimologia das palavras, está ligado também a todo um contexto histórico. Por isso que ele disse que era palavra cantada. Elas eram acompanhadas de instrumentos, né? Enquanto a palavra era recitada, tinha o acompanhamento do instrumento. Qual era o instrumento no caso? A lira, né? Exemplos desse gênero. Nós temos o soneto, que é um poema de forma fixa, formada por 14 versos. Nós temos, como exemplo do gênero lírico, a poesia, que é um texto poético formado por versos, que são organizados em estrofes. Nós temos a ode, poema de exaltação, que era composto para ser declamado ou cantado. O akai, que é um poema de forma fixa, de origem japonesa, formado por 3 versos apenas. O hino é um poema que homenageia alguém ou venera algo. A sátira é um poema que ridiculariza as pessoas ou os costumes. Vocês percebem que esses textos são textos que estão
mais antigos, né? Talvez vocês não tenham tanto contato com esses gêneros literários. Por quê? Porque são textos mais da antiguidade. Os hinos, as odes, né? O haikai, as sátiras, vocês vão ver lá na literatura, na canção de amor, na canção de amigo, na canção de escárnio. Ele vai fazer muito uso das sátiras. Os sonetos e as poesias. No caso, a poesia, ela está bem mais presente no nosso dia a dia, né? São gêneros que estão mais presentes no nosso dia a dia. Exemplo de texto do gênero lírico. O soneto de fidelidade, de Vinícius de Moraes. Certamente vocês já ouviram esse texto, né? Que é o soneto de fidelidade, que diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então, nós temos aqui um exemplo do gênero lírico, o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. O gênero narrativo. O gênero narrativo é um gênero literário moderno, em prosa, que tem como intuito narrar uma história. Para um texto ser considerado narrativo, ele precisa conter alguns elementos, por isso eles são classificados de acordo com características. Para que eu tenha um texto narrativo, ele tem que ter quais elementos? Ele precisa possuir um enredo, nós temos que ter narrador, temos que ter os personagens, o tempo e o espaço. Esses são os elementos da narrativa. Se nós não tivermos esses elementos, não será classificado como um texto narrativo. Os textos narrativos são bem presentes no nosso dia a dia, nas novelas, nos contos, nos romances, e até mesmo quando eu estou narrando um fato que aconteceu comigo. O que você fez hoje? Acordei, fui trabalhar, depois estudei um pouco, assisti um filme, então a gente acaba fazendo toda uma narração. O enredo, história que narra uma sucessão dos acontecimentos. O narrador, aquele que vai contar a história. Os personagens que participam da história podem ser personagens principais, secundários, os antagonistas, os protagonistas. O tempo, período que acontece a história, e o espaço, que é onde ocorre a história. Então, para ser uma narrativa, precisa contemplar todos esses elementos. Em sua origem, o gênero narrativo era chamado de gênero épico, pois incluía as narrativas histórico-literárias dos grandes acontecimentos, que eram as chamadas epopeias. Alguns subgêneros dos gêneros narrativos são a epopeia, uma narrativa longa sobre fatos grandiosos de heróis de um povo. O romance era uma narrativa extensa, escrita em prosa, que revela ações de personagens dentro de uma história. A novela também escrita em prosa. Não vão confundir prosa e verso, tá, turma? Prosa está muito relacionado aos romances, às novelas, aos contos, epopeia. Aí, no caso, a novela é uma prosa, é escrita em prosa, narrativa longa, porém mais breve e mais dinâmica que o romance, né? Assim como o conto também é mais dinâmico, né? O conto escrito também em prosa, uma narrativa mais objetiva, mais curta que a novela e mais curta que o romance. A crônica, uma narrativa breve que foca acontecimentos do cotidiano. E a fábula, narrativas fantasiosas que procuram ensinar algo, né, passar uma moral, um ensinamento. E, por fim, o gênero dramático. O gênero dramático é um gênero literário, teatral, que reúne textos escritos em prosa ou em verso. Os textos dramáticos são utilizados para apresentar para uma plateia, que seriam os espectadores. Uma característica muito importante dos textos teatrais é a presença dos diálogos entre os personagens. Eles são geralmente divididos em atos, e quando as ações ocorrem no mesmo espaço, numa mesma cena, ou quando há mudança de local e personagens. Quais são os subgêneros do texto dramático, né? Quais são as subdivisões? Nós temos a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa e o auto. A tragédia era um texto teatral trágico, com pretensão permanentemente e final infeliz. A comédia, que ainda faz parte do nosso dia a dia. A tragicomédia, que reúne aspectos trágicos e cômicos. A farsa,
quer um texto teatral curto e cômico, formado por um ato, né? E também o alto, são textos teatrais de abordagem mais religiosa e moralista. Vocês podem perceber que são gêneros literários mais relacionados a um outro período, né? Não tão, o teatro, sim, está relacionado ao nosso tempo. Já o alto, a farsa, já são textos mais antigos. Então é isso, turma. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.